Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o nosso salmo de hoje é o Salmo 83, o último salmo associado a Asaf. Ele compôs esta oração em forma de cântico em um momento de uma grande crise nacional. Asaf estava perturbado, pois nada menos que 10 nações haviam feito uma coalizão ou uma aliança para exterminar o povo de Israel. E o Senhor não tinha dito nada por intermédio dos seus profetas, nem havia feito nenhuma obra miraculosa a fim de impedir o avanço desses inimigos e proteger o seu povo. Se Deus permanecesse em silêncio, o povo de Israel, de fato, seria exterminado. Israel viveu em perigo constante de extermínio desde quando se encontrava no Egito, mas Deus sempre guardou o seu povo escolhido. O faraó, Amã, que aparece no livro de Esther, Hitler e todos os outros exterminadores de judeus acabaram humilhados, derrotados e mortos. A mesma coisa aconteceu ao longo da história com a Igreja de Jesus Cristo. Sempre foi odiada, atacada e perseguida pelos inimigos de Deus. Um exemplo clássico foi o imperador Diocleciano, que mandou fazer uma medalha com a inscrição: "O nome do cristianismo está sendo extinto". Mas onde está o imperador Diocleciano hoje? Está morto e desaparecido. Muitos nem nunca ouviram falar dele, lembrado apenas em algumas páginas da história. Mas a fama e a glória de Jesus Cristo e da sua igreja estão espalhadas por toda a terra. Deus ainda cuida dos seus protegidos. Assim como o povo de Israel no tempo de Asaf, a nossa defesa é a oração e a fé nas promessas de Deus. Asaf enfatizou que esses inimigos não estavam lutando apenas contra Israel, mas também contra o Senhor, o seu Deus. Ao que parece, Moabe e Amon, frutos da união incestuosa de Ló com suas filhas, eram os líderes da coalizão, incentivados pela Assíria. Moabe e Amon avançaram pelo leste com os ismaelitas, descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, enquanto Edom veio do sudeste com seu vizinho Gebal, que ficava ao sul do Mar Morto. Os agarenos vieram do nordeste de Israel, os amalequitas a sudoeste e os povos da Filístia e de Tiro vieram do oeste de Israel. Os inimigos vieram de todas as direções e estavam fechando o cerco contra o povo de Deus. Eram 10 contra 1, mas Deus estava do lado de Israel. Havia bons motivos para uma pausa reflexiva, por isso aqui aparece a palavra Selá. A nação estava em perigo e precisava de fé para superar aquele momento em nome do Senhor. Asaf pede ao Senhor que lhes conceda vitória e libertação como havia feito nos dias dos juízes. Ele recorda algumas das grandes vitórias do Senhor nesse tempo, especialmente a vitória de Gideão sobre os midianitas e a vitória de Débora e Baraque sobre Sísera e Jabim. O versículo 10 diz: eles foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Esta parte do cântico de Asaf descreve os corpos dos soldados inimigos que não foram sepultados e que se decompunham no solo. Naquela ocasião, o inimigo havia sido derrotado e desonrado. Oreb e Zeeb eram comandantes ou príncipes do exército midianita. E Zeba e Zalmuna eram reis midianitas. Todos foram derrotados. A vitória de Gideão destacava-se na história de Israel como um exemplo do poder de Deus. Israel enfrentou ameaças à sua existência nos dias dos juízes e Deus os livrou. Em seu cântico, Asaf lembrou esses fatos ao povo de Israel, usando-os como uma razão para confiar no Senhor na crise pela qual eles estavam passando. Depois Asaf fez uma oração imprecatória para que Deus enviasse ao seu povo uma vitória como nos tempos dos juízes, e que aqueles inimigos fugissem em pânico e que fossem espalhados como a palha ou folhas ao vento, que os seus exércitos fossem consumidos como o bosque é devorado pelo fogo na encosta das montanhas. Mas Asaf terminou este salmo com uma reviravolta inesperada.
Depois de orar pela destruição dos inimigos de Israel, ele orou para que eles fossem completamente humilhados, envergonhados e confundidos, mas que isso os levasse a buscar ao Senhor. Asaf entendeu o que muitas vezes nós esquecemos. Algumas pessoas só buscarão ao Senhor depois de serem humilhadas diante do seu poder. Em certo sentido, Deus deve derrotá-las para depois salvá-las. Vemos que havia no coração do salmista um desejo mais profundo do que a mera destruição dos inimigos. Ele desejava que eles se tornassem amigos de Deus e que o castigo deles fosse o meio para esse fim. Devemos considerar que boa parte das nações invasoras eram parentes do povo de Israel. Moabe e Amon eram sobrinhos netos de Abraão. Ismael era filho de Abraão. E o povo de Israel era descendência direta de Jacó, ou Israel, irmão gêmeo de Edom, ou Esaú. Talvez esse tenha sido um dos motivos para que Asaf orasse a Deus para fazer com que esta grande humilhação os levasse à sua rendição e submissão a Deus, que é o Altíssimo sobre toda a terra. Esse salmo começou com um apelo para que Deus não permanecesse em silêncio e termina com a ideia de sua fama e a sua glória se espalhando por toda a terra. E o nosso próximo salmo será com os filhos de Corá, ou Coré. Na opinião de Charles Spurgeon, o Salmo 84 tem o direito de ser chamado de a pérola dos salmos, pois é um dos mais doces dos salmos da paz. Então, eu espero você no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.